Senhor presidente, eu trago um tema recorrente aqui na Câmara, que eu falei, a vereadora Paula tentou trazer uns dados, o vereador Kiko rebateu, né? Mas como a gente visitou algumas escolas através da Comissão de Educação, eu e o vereador Edson, nós estivemos, por exemplo, no Olga Maria Kaiser, depois nós tivemos diversas diretoras, comunidade escolar entrando em contato conosco, que é novamente a questão das escolas não terem professores suficientes para atender a população. Vereadora Paula Iores, a senhora mostrou uns dados aí, uns gráficos históricos, enfim, compreendo. Matéria da 0 Hora de ontem, página 20. Portas fechadas para a leitura. Página 20, jornal 0 Hora de ontem. Desde o início do ano, a medida adotada pelo governador Eduardo Leite foi de retirar todos os bibliotecários, os professores que estavam na biblioteca para conduzir a sala de aula, pela falta de professores. Bom, aí se tornou um cobertor curto. Tirou os professores que estavam na biblioteca, né, cumprindo uma carga horária, levou para a sala, e agora a maioria das escolas do estado do Rio Grande do Sul, as bibliotecas estão fechadas. As crianças, os nossos estudantes, os nossos jovens que estão fazendo possivelmente o vestibular, o Enem agora no final do ano, não estão tendo acesso à biblioteca porque elas estão chaveadas. Não sei se a senhora esteve, vereadora Paula Iores, em algumas bibliotecas, em algumas escolas de Caxias, mas nós estivemos, e isso foi a resposta que o Olga Maria Kaiser, uma das maiores escolas de Caxias do Sul, nos informou, mais de 1.000 alunos que não estão retirando livros, porque a escola, né, não tem pessoas para fazer essa demanda, cumprir essa demanda. Mas o mais preocupante é a resposta da Secretaria Estadual de Educação, na 0 Hora, que disse: a Secretaria Estadual de Educação não tem prazo para solucionar a questão, embora em março tenha afirmado que a situação era temporária. Então disse que era temporária essa questão de tirar os funcionários da biblioteca, mas até hoje nós já estamos em julho, né, mais alguns dias nós já estamos em julho, e ninguém pode ler um livro, porque as bibliotecas estão fechadas. Bah, vereadora Paula, sabe, o governador Eduardo Leite se elegeu aí com muitos jovens apoiando, indo para as ruas, para as redes sociais, né? Ele tinha que ter um plano B, ele não poderia deixar as nossas escolas estaduais, que é a função do Estado, o ensino médio principalmente, desamparados. Então, nós estamos vendo uma situação aqui na nossa cidade que as crianças do município estão tendo que estudar lá em Galópolis numa funerária, numa capela funerária. Mas pelo menos se tem os livros. Tem uma escola, o professor Nandi, que a vereadora Gladys já falou por diversas vezes, o diretor da escola, ele leva os livros numa caixa para as crianças poderem retirar. Uma parte, vereadora. Eles fazem uma baldeação de uma escola para outra. Né, o município não comporta no prédio, e faz tempo, isso daí não é a de agora, né, tem muitos alunos, a região do Risco cresceu demais, então o Estado emprestou uma sala, já faz uns 4 anos, mas eles retiram os livros. O município faz a função que o Estado não está fazendo. Então, assim, qual que é a prioridade do governador Eduardo Leite? Né? Não é valorizar os professores, ele diz, a questão de parcelamento de salário continua. A gente não viu nem um plano ainda. Então, ele tem que informar a população, principalmente nossos professores, mas a comunidade escolar, que não pode nem ler um gibi, porque as bibliotecas estão fechadas. E recebi da comunidade do Colégio Migrante, a segunda maior escola de Caxias do Sul, depois do Cristóvão, que estão sem professores básicos de filosofia, professores de história. Agora, eles não têm professores, sabe? Então, até, vereadora Paula, se puder, eu sou formado em História, tá? Se não fechar com meus horários aqui, se não contrapor os horários da sessão, eu dar aula voluntária na escola, não tem problema. Dar aula de História, Sociologia, que estão sem professores. Se a senhora puder intermediar isso junto à Quarta CRE. Agora, o que nós não podemos deixar é os nossos alunos sem professores em julho e a biblioteca fechada, seu parte. Bem, vereador, vai ficar pouco tempo para falar, mas assim, exatamente, eles podem ter tirado da biblioteca para poder ter aula na sala de aula, né? Porque os dados que eu apresentei aqui revelavam o aumento de alunos
na escola, a imensa saída de professores, de finalização de contratos de aposentadoria, e a forma que está sendo encontrada, uma delas, de ter a professora em sala de aula, é exatamente professores que estavam em setores, que estavam em bibliotecas, estarem dando aula. Né? Que nenhum aluno pode não ler nenhum livro, eu acho que isso é um certo exagero. As situações que eu tenho encaminhado, e nessa semana foram 3 para a Secretaria do Estado, ontem a diretora de RH me retornou com resposta para tudo. Eu quero te dizer assim, ó, que está sendo trabalhado isso, e quando tu coloca qual é o plano do governador em relação a pagar em dia, eu vejo que todo o trabalho que vem sendo feito é para isso. São medidas estruturantes, né, que a gente tem acompanhado pela imprensa, que o fim é esse, é passar a pagar em dia, né, é fazer uma construção de que, sem dúvida, tem que haver uma remuneração, mas isso não acontece num passe de mágica. Todas as ações que vêm sendo feitas são, né, para chegar neste fim. Eu tenho segurança disso. Obrigado, vereadora. Não, só para concluir, presidente, não é nenhum exagero. É só a senhora dar uma caminhada nas escolas, que as escolas estão fechadas, as bibliotecas, porque não tem pessoal para retirar os livros. É a realidade. A questão de plano B, de tirar os professores e colocar na sala de aula, até pode ser. Mas o plano C, para atrair esses professores, é valorizar, pagar em dia, incentivar um piso nacional dos professores. Saiu o relatório hoje, Caxias do Sul está na lista, lá no final da lista da educação, né? Então, só deixar mais uma vez esse apelo para que as crianças possam retirar livros nas bibliotecas e sanar o déficit aqui em algumas escolas que ainda faltam de professores. Obrigado pela tolerância, presidente. Vereador Renato Nunes.